Nunca tome decisões permanentes baseado em sentimentos temporários. Gente, decisão não é fácil tomar, mas é necessário. Tomar decisão, gente, é necessário. E às vezes é incômodo, né? Às vezes a gente precisa mudar de lugar, precisa mudar de trabalho, precisa deixar aquele namorado que não tá sendo tão legal com a gente. E essas decisões muitas vezes mexem com a gente mentalmente, emocionalmente, mas são necessárias. Então hoje, se você precisa tomar aquela decisão que você tá aí, ó, protelando já faz meses, anos, semanas, resolva hoje, tá bom? Vou te encorajar. Toma coragem, vai lá e decida, porque a vida é maravilhosa e também precisa de decisões. Bom, vamos lá, vamos falar aqui com a nossa próxima convidada aqui. Olha, hoje o assunto é especial. Tô recebendo aqui a Fernanda Zucari, tudo bom? Tudo Dá um beijo bem. aqui, Fê. Prazer. Tudo bem, Fê? Tudo bem, prazer. Viu? Olha, esse assunto que nós vamos falar hoje, gente, é sobre o Estatuto do Idoso versus os planos de saúde, né? A gente sabe que todo ano tem os reajustes, todo ano vai mudando algumas coisas. E aí a gente viu que teve um aumento assim, esse ano muito grande. E para os idosos, terceira idade, menor idade, como você achar melhor aí ser chamado, teve aí alguns ajustes. Eu queria que a Fernanda, que é especialista, né, em direito do consumidor, contasse pra gente. Acima de 60 anos agora, tem esse reajuste da mensalidade ou não? Vamos começar com essa pergunta aí primeiro. Tá. Esse reajuste, ele existe, né, após os 60 anos, tanto que a maioria dos planos de saúde, quando que eles mudam a faixa etária? Eles mudam aos 59, porque a lei diz 60 anos. Tá. Né? Então, quando você faz 59 anos, que vem aquele reajuste enorme. Tá. O STJ entende que depende do caso, né? Pode ser que seja devido, como também pode ser que não seja devido esse reajuste. O que é importante analisar? O tipo de contrato que foi formalizado, se é um contrato familiar, se é um contrato coletivo, se é um contrato individual. Então, isso é um requisito. Se, eventualmente, esse contrato causar uma onerosidade excessiva no consumidor, que já é um idoso. E, geralmente, isso causa. Então, geralmente, esse requisito já atende. Por quê? Porque a maioria dos aposentados, eles vivem como? Com aposentadoria. Então, você tem um salário, 2 salários mínimos de aposentadoria. Se você paga um ano, você tem seu plano de saúde, vamos dar um exemplo, que custa R$500. No outro ano, chega a 1.500, isso vai comprometer completamente a sua aposentadoria. Então, isso acaba sendo uma onerosidade excessiva. Tá. Então, fica muito pesado. E um dos requisitos também é que ele seja validado pela ANS, que é o órgão regulador. E para um idoso é muito complicado ele ter toda esse entendimento. Se até para a pessoa leiga é difícil. Nossa, às vezes eu fico parando para ver, falo, meu Deus, como é que vai ser quando a gente chegar lá, né? Na nossa fase de aposentadoria. Exatamente, porque Muitas geralmente burocracias. porque é o momento que você mais vai precisar do plano de saúde, né? Um jovem de 18 anos, ele não precisa de um plano de saúde com tanta frequência. O idoso, ele precisa. Então, é nesse momento que é importante o idoso prestar atenção, o tipo de contrato, quando foi formalizado, se esse contrato ele está regido ainda pela Lei 9656, que é a Lei dos Planos de Saúde, ou se foi depois de 2003, que depois de 2003, o que nós tivemos? O Estatuto do Idoso. Não existia antes Não existia de 2003? antes de 2003, não. Então, o Estatuto do Idoso, ele dá um conforto com relação a isso. E esse julgamento, justamente que a gente teve dia 18 e que não acabou ainda, Certo. ele vai discutir exatamente isso. Se aplica o Estatuto do Idoso ou aplica a Lei 9656. Porque, por exemplo, se você tem um contrato que você faz
antes de 2003. Então, o idoso ele fez o contrato antes do código, antes do Estatuto do Idoso. Então, assim, ele vai ter direito, né? Ou não? Ele Então, vai ter direito ou não? nós esperamos que sim. Sim. Sim, porque é natural que você faz um plano de saúde quando você é mais jovem mesmo, né? Então, tem uma linha que defende que não, que isso atingiria o ato jurídico perfeito, enfim. Mas, e tem ministros que já votaram a favor, que sim, porque causa uma onerosidade muito grande, né? Então, é importante o idoso, quando receber esse aumento, né, imediatamente procurar seus direitos, né? Ele questionar isso, questionar, saber, assim, pegar esse contrato, ver o tipo de contrato. A maioria das vezes eles nem sabem o tipo de contrato porque são contratos antigos, né? Então, isso tudo é muito importante e pedir para um advogado especialista que consiga trazer essas informações, porque não é tão fácil. Sim. Né? Então, assim, debate pronto, é legal ou não é? Geralmente, a onerosidade excessiva vai comprometer a renda dele. Sim. Isso é sem dúvida. Né? Assim, se ele pagava R$1, depois vem 130%. Não, gente, 130%. Eu estava vendo aqui, né, por que eles aumentam 130% quando o consumidor ele completa 59 anos. Quer dizer, a gente sabe que geralmente nessa fase da vida a pessoa está melhor, né, de dinheiro, algumas, mas outras não. Outras tinham um padrão de vida que trabalhava e de repente ela começa a ter que conviver com 2 salários para sustentar uma família que ele sustentava com 10 salários. E aí tem esse aumento de 130. Até semana passada, meu marido ia fazer aniversário, então mudou e a gente recebeu um aumento super assim, tanto que eu até mudei de plano de saúde. Porque eu falei, gente, como é que a gente faz? Não tem como. Mesmo nós mais jovens, com 40 e poucos anos. Exatamente. Então, a gente precisa ficar muito atento se é um caso de portabilidade de um plano de saúde. Por isso que é bom o tipo de contrato que é. Porque muitas vezes você consegue fazer uma portabilidade, né? E, de repente, você vai pagar o valor equivalente para um plano também equivalente. Você não precisa declinar, ter um plano inferior. Foi o que a gente fez. Entende? Mas pesquisamos, olhamos, consultamos quem poderia nos auxiliar. Então é muito importante, porque às vezes a pessoa fala, não, mas deixa pra lá. Acho que não, acho que nós precisamos correr atrás daquilo que a gente tem como direito, né, Fernanda? Exatamente. Eu acho que tem que ter. Tanto os mais novos quanto os idosos, que dependem muitas vezes de aposentadoria, eles não estão mais produzindo, né? Como antigamente, né? Então eu acho que é um momento super importante e tem que questionar, tem que pegar o contrato, tem que procurar um advogado especializado que explique esse aumento, está de acordo com a ANS, não está, eu posso considerar esse aumento como oneroso, e isso é fácil provar, né? Então assim, se eu ganho um salário mínimo e de repente quadriplica o meu plano de saúde, é claro que isso vai comprometer, é claro que isso vai... E o Código de Defesa do Consumidor é aplicado, sim, aos planos de saúde. Então, o idoso ele não pode simplesmente acatar ou muitas vezes... Deixar para lá, ou falar, eu vou para um outro plano de saúde, porque é muito importante também... às vezes migra para um plano de saúde que não tem os mesmos benefícios, então os exames que precisam, tudo isso. Então é muito importante que ele procure um advogado. Um advogado especialista nisso. Ele pode procurar também... Em direito do consumidor, ou não? Em direito do consumidor ou então até em direito à saúde, mas ele pode também procurar os juizados especiais cíveis, até 20 salários mínimos, você não precisa de advogado, você não precisa constituir um advogado. Então, é só acima de 20 que você realmente precisa. Então, falar, mas eu não tenho condições de contratar, eventualmente, um advogado nesse momento.
Então, procure um juizado especial cível, procure o PROCON, porque você vai ter um respaldo. Pegue cópia do seu contrato, não deixe que esse aumento, muitas vezes, você declina do plano de saúde no momento que você mais precisa na sua vida. E agora uma coisa também que está virando, acho que moda entre os planos, é a tal da coparticipação. Claro, já sei que já existia, mas agora é uma forma que eles estão fazendo para conseguir diminuir o valor. Você acha que é... O que você acha disso? Você acha que é justo trabalhar com essa coparticipação? O idoso, por exemplo, ele vai ter alguma coisa no estatuto que vai poder defendê-lo dessa questão? Por isso que é importante saber o tipo de contrato que você formalizou. O contrato de coparticipação, ele nunca vai poder ser também, por exemplo, eu já vi casos de coparticipação que você tem que pagar 100% de coparticipação. Se você paga 100% de coparticipação, é a mesma coisa que você for fazer um exame de sangue que custa R$500 e você tem que pagar R$500. Né? Então, a coparticipação, ela nunca pode ser de 100%, porque senão perde até a finalidade do plano de saúde. Né? Então, são conceitos, é importante. Tem muitos planos que, por conta da coparticipação, o valor até pode reduzir. Né? Porque fica uma coisa que de repente encaixe melhor no orçamento. Mas você tem que prestar muita atenção quantos por cento é essa coparticipação. Se existe uma planilha de limite de valores, eu vou fazer ressonância. Olha, então esse plano de saúde, por exemplo, ele só vai cobrar ele só vai me reembolsar R$200, mas eu já sei que o exame custa 600. Entende? Então, tem coisas que precisa ficar muito atento. É importante porque você vê, né, a minha tia que é professora, agora mudou lá tudo, então ela está pagando por coparticipação e aí colocando no papel, porque ela é uma pessoa que tem várias questões de saúde, ela está pagando mais do que se pagasse um plano de saúde maravilhoso. Então isso tem que ficar muito atento. Muito atento. Precisa ver se esses valores de coparticipação estão de acordo. Né? Por isso que é importante analisar juntamente com o contrato, verificar se os índices estão sendo corretamente aplicados, né? Porque às vezes perde até a função. Você tem um plano de saúde para você não pagar e às vezes... É como se você estivesse pagando particular. É como né? se você estivesse pagando particular. E aí que entra esses planos de saúde que hoje chegam no mercado com uma força muito grande, que são com exames nos valores menores. Né, essas clínicas mais populares, então às vezes vale a pena, né? Então assim, mas antes de deixar de pagar um plano de saúde, que a gente sabe como que é difícil a saúde, depender de um plano do SUS, né? Embora seja referência, é sempre melhor a gente ter um conforto numa hora que a gente precise, de ter um plano de saúde. Então, antes de desistir do plano de saúde ou migrar para qualquer outro tipo de possibilidade, é bom consultar os direitos para ver se realmente se o valor que está sendo aplicado é o correto ou não é. Doutora, por exemplo, vamos colocar aqui, ó, a pessoa recebeu esse aumento, não, isso aqui é abusivo, vou acionar o especialista, né, em direito do consumidor e entra na justiça. Quanto tempo demora para esse processo sair realmente de fato? Essa pergunta é super pertinente porque as pessoas sabem que a justiça é morosa, tudo demora muito, mas o que acontece? Existem alguns mecanismos como o pedido de tutela de urgência, que é a antiga liminar. Vou pedir uma liminar. Então isso você consegue um resultado eventualmente mais rápido, né? Então assim, embora não decida o mérito, você vai ter aí 48 horas, 72 horas para o juiz decidir. Então, assim, olha, eu não posso pagar esse valor, eu entendo, e você junta a prova comprovando que eventualmente esse aumento é abusivo, você através disso, embora o processo possa demorar 5, 6 anos na justiça, você já tem essa tutela de urgência que é a antiga liminar, é a liminar
que você já começa ali, desde então, já pagar o valor, um valor mais justo e autorizado pelo Poder Judiciário. Então, ninguém vai poder cortar o seu plano de saúde, você não vai ficar sem o seu plano de saúde, ainda tenho medo de entrar e depois começarem a retalhar. Eu escuto isso direto, assim, eu tenho muito medo de entrar com uma ação, depois começarem. Não pode fazer isso. Totalmente, a gente tem esse direito constitucional de discutir uma questão como essa, né? Como um aumento abusivo que cause onerosidade no consumidor. E de forma alguma o plano pode fazer uma retaliação, porque existe um juiz, existe uma decisão ali que vai te acolher nesse momento. E aquilo, né? Na hora que o plano vai querer aumentar, ele não vai pensar em você, se você vai, né, ficar, você vai trocar de plano. Não, ele quer que a coisa aconteça. Então, da mesma forma, você também tem esse direito. O Estatuto do Idoso, Fernanda, ele só rege essas questões na parte da saúde ou também vão vir outras coisas novas que o STF vai estar julgando aí? Para esse julgamento é bem específico. Só esse específico. É bem específico. Mas vale a pena, quem nunca teve ideia, dar uma lida no Estatuto do Idoso, inclusive com relação a maus tratos, que existe muito, né, assim, de alienação contra os idosos, alienação parental mesmo. Muitas vezes um idoso ele depende de um dos filhos que cuida dele e às vezes impede outros de visitar, ou bate, ou agride. Então, isso que acontece com criança, que a gente vê, né, também acontece da mesma maneira com os idosos. E isso aumentou muito, muito. As reclamações de violência contra o idoso foi uma coisa assim assustadora, principalmente na pandemia. Nossa, que triste, né? Até estava vendo um caso desses. Posso chamar de Fernanda, né? Que é doutora. E de uma moça que ela é cuidadora de um senhor, bem senhorzinho mesmo. E ela começou a postar como se ela fosse apaixonada por ele e tal. Mas assim, de uma forma deturpada um pouco da coisa, né? E aí isso veio assim, né, pra internet, veio ao público e muita gente caiu em cima da família, né, falando como é que vocês deixam expor, né, o idoso. Então acho que tem que tomar muito cuidado, né? Eu acho que são pessoas que deram a vida para outras pessoas, muitas vezes pai, mãe, né? E muitas vezes são tratados dessa forma que para mim é inadmissível, assim, né? Eu acho que é inadmissível. E eu fico muito feliz porque a gente sabe que a saúde na fase de idoso, ela é comprometida. Por mais que você cuide. Então é muito interessante a gente ver que o governo está tomando alguma atitude, está fazendo alguma coisa. A gente não sabe se efetivamente vai dar certo, se efetivamente os processos vão ser julgados da melhor forma, mas eu acho que, né, é muito bacana. A gente está em 2020 bolinhas e vamos continuar até quando tendo que enfrentar esse tipo de problemas com todos nós que pagamos impostos, que, né, vivemos na nossa vida. Se você for colocar no papel, metade, aí 10%, 20% é só pagando impostos. É verdade. É muito complicado. Então, acho que você precisa realmente correr atrás dos seus direitos. Então, já está vigorando essa lei, a pessoa já pode procurar esse direito, Fernanda, a partir de hoje? Já, porque não foi julgado essa questão, se vai ser aplicado ou não o estatuto, ainda não terminou o julgamento. Tá. Independente disso, a pessoa pode sim entrar com a ação, né, e eventualmente já começar a analisar se esse aumento é abusivo, se não é, qual o tipo de plano individual, familiar, coletivo, quando foi formalizado, se foi antes do estatuto, ou se ainda está regido pela lei dos planos de saúde. Já começar toda essa documentação, conseguir com essa documentação e procurar realmente ou o PROCON, ou um juizado especial, ou um advogado especializado na área, para que possa orientá-lo da melhor maneira. Qual é a porcentagem, então, aceitável que os planos de saúde podem colocar em cima dos aumentos? Tem uma porcentagem, 20%?
Então, isso depende, porque são 7 faixas de aumento, Tá. né? Então, tudo isso é uma conta, um pouco, por isso que a gente precisa entender, né? Tem que ver o número da sinistralidade, então aumentou demais a sinistralidade, o que significa? Usaram muito esse plano de saúde. Então, assim, tudo isso, às vezes, acaba encarecendo o valor do plano, mas tem que ser validado pela ANS esse aumento, né? Não pode ser, eu vou aumentar 500%, Tá. né? Como antigamente acontecia isso, né? Então, assim, hoje a gente tem mecanismos para realmente verificar e até o Poder Judiciário entender o contrário. Não, isso aí é um aumento abusivo. Né? Então, já tem decisões que até os desembargadores aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo falou, o idoso ele está sendo duplamente violado nessa questão de planos de saúde. Então, claro que não é uma matéria pacífica, mas vale a pena, sim, o idoso buscar seus direitos. Você comentou sobre algo aqui que me fez me lembrar de um casal amigo nosso que a mãe dele foi convidada, eu nunca tinha ouvido falar isso, convidada a se retirar do plano por conta que usava muito o plano. Ela tinha vários problemas de saúde, então praticamente toda semana estava lá. Isso pode? Você sabe se dentro desse estatuto novo vai ter alguma coisa que pode assegurar o idoso nesse momento? O Estatuto do Idoso diz que o idoso ele não pode ser discriminado. Isso é uma discriminação. Você está discriminando o idoso porque ele está usando muito. Então, numa situação de uma pessoa que esteja com uma doença grave, ainda que não seja um idoso, então você vai expulsar essa pessoa, um paciente oncológico, um paciente com uma doença autoimune. Ela tinha uma trombose bem severa, assim. Eu lembro na época. Entendi. Então, assim, isso é totalmente abusivo e desproporcional, né? Totalmente discutível em juízo. Tá, Né? e Com ela bons pode procurar. argumentos, pode sim. Tá. Então, você vê, né? Eu nem imaginava que essas coisas poderiam acontecer, né? A gente até brinca, fala assim, eu dou muito prejuízo pro convênio, porque a gente usa e tudo. Mas é uma coisa séria, que pode chegar realmente o convênio e falar, olha, não quero mais você como meu assegurado. Mas então também você tem esse respaldo aí que você pode procurar essa ajuda. A gente sabe que o nosso país, ele tem uma saúde pública ok, que acho que fora até outros países a gente ainda está na frente, muita gente vem de fora para se tratar aqui no Brasil, mas ainda tem aí muita coisa para a gente alcançar, e o plano de saúde ainda é imprescindível, né, para as famílias, né, Fernanda? É uma coisa bem complicada da gente fazer. Como não cair assim no golpe, que a gente sabe que hoje tem muitos planos de saúde, esses novos, principalmente, que você até comentou. Como não cair no golpe desses novos planos aí? Porque às vezes eles usam, né? Vê que a pessoa é idosa, não sabe muito bem e acaba oferecendo o gato pela lebre, né? Como dizem por aí. Exatamente. Muito interessante isso também. Por quê? Quando você for trocar o seu plano de saúde, o que você precisa ver? As carências. Porque não adianta você trocar o plano de saúde e de repente ter uma carência de 1 ano. Entende? Porque daí você não vai conseguir utilizar aquilo que você precisa. Então, entender, né, o que realmente muda, o que está coberto de imediato, né? É só emergência. Então, então eu não posso fazer uma cirurgia eletiva. É só se eu cair na rua e quebrar minha perna. Daí tudo bem, o hospital, o plano de saúde vai aceitar. Agora, se eu tiver um problema e programar uma cirurgia, eu não posso, né? Então, tudo isso vai estar no contrato do plano de saúde. Então, é muito bom você olhar. E se tiver alguma dúvida, procure alguém da família, teu filho, os teus netos. Hoje a gente sabe que é uma geração tão antenada, né, Fernanda? Então, não fique assim, será? Mas e se? Ou assinar sem você ter certeza. É muito importante você ter aí todo o conhecimento e até a nossa frase, né, que a gente falou, né, que para não tomar decisão, né, baseada ali num sentimento do tempo ali. Veja certinho, principalmente que é uma decisão muito séria você fechar um plano de saúde, né?
Então consulte realmente quem sabe do assunto. Bom, eu acho que falamos tudo aqui. Tem mais alguma informação que a gente não falou, doutora? Eu acho que nós falamos, Falamos tudo, né, aqui sobre, até umas perguntinhas a mais aqui do que a gente tinha planejado, mas eu acho que você tiver alguma dúvida, procure, né, a doutora Fernanda, que ela tem aí toda o know-how para poder ajudar você a não ser mais enganado ou ser, né, receber aí esses aumentos abusivos. Quero que você passe os seus contatos, deixe as suas considerações finais aqui pra gente, por gentileza. Vou reiterar que realmente, para quem tiver dúvida, pode me contatar. As minhas redes sociais é @DRA doutora Fernanda Zucare, Zucare. E eu terei maior prazer em tirar quaisquer dúvidas. E não deixem de procurar seus direitos. É muito importante, tá? Vamos fazer o seguinte, a gente vai dar um break bem rapidinho e a gente já volta. Não sai daí.